Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa teleaula de Processos da Criatividade, a nossa aula de tema 2. Eu sou a professora Daiane Freire Romagnolo. Como nós tivemos o feriado na nossa primeira aula, então não tivemos a oportunidade de ter aula ao vivo, então eu gostaria de me apresentar. Eu tenho a graduação em Administração, mestrado também em Administração. Tenho um processo direto com micro e pequenos empreendedores na criação e no fomento, desenvolvimento de pequenos negócios. Trabalhei um tempo com isso e gosto bastante da disciplina de processos da criatividade para que a gente pense na criatividade como algo que pode ser utilizado em qualquer contexto no nosso dia a dia. Então, fico muito feliz de estar com você nessa disciplina. Se você tiver sempre alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição, temos os nossos momentos de interação e não se esqueça também de todos os materiais complementares relacionados à disciplina, né? De fazer o nosso fórum, tem lá, né, toda a web aula, o conteúdo web, todos esses conteúdos que são importantes para que a gente entenda mais do processo de criatividade, além do nosso livro didático, que é utilizado na contextualização das 4 teleaulas. Então, antes de eu começar propriamente a nossa aula de tema 2, gostaria de convidar você a fazer o avaliar. O avaliar, ele é um processo de avaliação institucional, então é importante que você dê a sua opinião, que você preencha o questionário. Ele foi prorrogado até o dia 15 de novembro para que você realmente participe, dê a sua avaliação sobre a instituição. É ali que você vai poder apontar todos aqueles, né, processos que você deseja de repente que melhore ou que você queira avaliar positivamente. Depois nós, inclusive os professores, também preenchemos o avaliar, esse formulário. Então entra lá no seu portal digital do aluno, no seu ambiente virtual de aprendizagem, tem um lugar específico para que você preencha e aí você colabora muito para a sua instituição, para a gente saber aquilo que você deseja, aquilo que você pensa a respeito dela, tá certo? Bom, então vamos dar início ao nosso conteúdo. Veja comigo o tema dessa aula: processos criativos. Qual a importância de nós entendermos de processos criativos, sabendo que a teoria da criatividade, né, nós temos muitas abordagens teóricas que auxiliam a entender melhor a criatividade, que cada um tem a sua perspectiva de criatividade, mas para que nós possamos dar origem a produtos criativos, nós precisamos de processos criativos. E nem sempre é fácil ser criativo, né, exercitar essa potencialidade que todos nós temos de sermos criativos. Para isso nós utilizamos as ferramentas. Então vamos contextualizar os principais pontos dessa aula. Nós falaremos da técnica da tempestade de ideia, que, né, é conhecida como brainstorming, porque brain vem de cérebro, storming é a tempestade, então a tempestade no cérebro, a tempestade de ideias. A técnica de brainwriting, então é a questão de nós fazermos a mesma tempestade de ideias, só que utilizando um apoio escrito para isso, né? Writing é de escrever em inglês, então você escreve as ideias que você tem. Falaremos ainda da geração de conceitos, a importância da geração de conceitos e do painel conceitual semântico para que a gente tangibilize as nossas ideias. Então aí nós podemos executar de fato, a partir de um processo criativo, a partir dessas ferramentas, todas aquelas ideias. Você verá que todas essas ferramentas, elas podem ser utilizadas individualmente ou coletivamente. Você pode utilizar no seu contexto de negócio, junto com mais pessoas, trabalhando ali para desenvolver produtos criativos. E quando eu falo de produtos criativos, eu estou falando de bens tangíveis e de serviços. Ou você pode utilizar também para coisas do seu dia a dia. Nem só a gente coloca a nossa criatividade em prática para coisas dos negócios, não só nesse âmbito do empreendedorismo. Nós falamos também disso para a nossa vida, né? Para as nossas ideias, para aquilo que a gente pretende desenvolver. Então, convido você para a nossa teleaula, conhecer todos esses conceitos, interagir na medida do possível, assim que você puder contribuir. E vamos lá, seguimos para os nossos conceitos. Técnica de tempestade de ideias, brainstorming. O brainstorming, ele é muito discutido em muitos artigos, em muitos contextos de negócio, escolas de negócios, nós sempre estamos falando de brainstorming. É a possibilidade que nós temos de colocar em prática
as nossas ideias, de discutir, colocar isso, trazer isso para um contexto mais de discussão. Por que nós falamos de brainstorming como a tempestade de ideias? Propriamente vem do inglês, né? Então, brain de cérebro e storming de tempestade. E aí essa tempestividade, a forma como você coloca suas ideias e deixa suas ideias fluírem, de certa maneira, dá origem a esse processo criativo. Nós temos que pensar nesse processo criativo como uma forma de colocar para fora a nossa criatividade, de trazer num contexto onde seja necessário, de repente, pensar em soluções, pensar em produtos criativos, e nem sempre a gente consegue fazer isso sem um método, um processo que facilite. Por isso que o brainstorming, ele é muito utilizado. Veja comigo alguns pressupostos. Então, é sabido que existem muitas técnicas utilizadas para o aparecimento de ideias, né? Principalmente quando há um problema que precisamos resolver. Então, quando você define esse problema, a partir do momento que você precisa resolvê-lo, você começa a discutir essas ideias. Essas técnicas, elas podem ser utilizadas principalmente para quê? Para que a gente proponha problemas, não só para resolvê-los, mas para propor esses problemas, né? Por quê? Porque nós podemos partir do pressuposto que é muito mais criativo nós formularmos as perguntas do que encontrar as respostas. Por mais que buscar, né, quando nós nos aproximamos de um determinado problema, de uma determinada problemática, isso já é mais de 50% do caminho andado para que você resolva essa problemática. Mas muitas vezes você pode criar um problema também a ser resolvido. Quando você não tem muito para onde ir, você não sabe muito bem que tipo de produto entregar para o seu cliente, qual seria a sua melhor ideia, será que a ideia enquanto empreendedor é uma ideia boa para esse cliente que vai ser um potencial cliente do seu negócio? É aí que você começa então a propor alguns processos. E o brainstorming ele é utilizado para isso, para que você vá em busca de resolver ou definir uma certa problemática ou até mesmo para resolvê-la. Então veja comigo algumas etapas importantes a serem seguidas nessa técnica do brainstorming. Um primeiro ponto importante aqui, ela é uma técnica em grupo, mas também pode ser feita individualmente. O que você faz no brainstorming? Você faz alguns exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos. Então, você foca nesse problema a ser resolvido e começa a realizar o brainstorming, que são esses exercícios mentais. Algumas atitudes são importantes para que a gente realmente tenha essa tempestade de ideias, para que você atinja esse propósito da ferramenta, que é ter o maior número de ideias possível e ideias que sejam realmente relevantes. O primeiro ponto importante é não criticar. E aí a crítica, né, principalmente a crítica negativa, ela acaba matando aquelas ideias que realmente poderiam ser frutíferas. Então, não ser crítico em relação a isso, junto com o não julgamento, é um ambiente, possibilita um ambiente facilitador de criatividade, de que você encontre realmente ideias que sejam possíveis de serem implementadas. O não julgamento, ele muitas vezes vai barrar alguns processos, né? Então, se você já vai criando com um julgamento, seja um auto-julgamento ou um julgamento das pessoas que estão junto com você nesse processo, você acaba bloqueando a criatividade. O terceiro ponto importante para o brainstorming. Quanto mais ideias, melhor. Então, aqui, a quantidade, ela vai dar origem à qualidade. Quanto mais ideias você tiver, mais chance de você ter um processo de qualidade. Pegue carona nas ideias dos outros. Então, às vezes, você, por mais simples que pareça uma ideia, estimule, fomente aquela ideia, para que de repente surja alguma coisa muito mais positiva dali. E se às vezes você não está muito criativo naquele processo, alguém deu uma ideia, ainda que seja simples, pegue carona nessa ideia e comece a discuti-la. É dali que muitas vezes pode surgir essa tempestade, como nós dizemos. E ainda crie um ambiente de humor e livre de punições. Um ambiente que seja livre de restrições, né? Desde que haja ética, a moral envolvida, é importante para que você crie esse ambiente que realmente você consiga ter o objetivo de acumular o maior número de ideias possível. E se você está utilizando uma técnica grupal,
Então você consegue ter muitas ideias, fazer combinações dessas ideias. Às vezes alguém vai lá e melhora algo que você tinha proposto, você consegue juntar a sua ideia com a ideia do colega e aí sim você coloca um ambiente muito fértil para que surjam ideias que realmente dê origem a produtos criativos. Segue comigo para o nosso slide. Depois que o brainstorming ele é finalizado, é importante que a gente faça o quê? Que nós reunamos essas ideias e ainda faça a classificação delas. Então, ao classificá-las, você consegue ver realmente aquelas que podem virar soluções implementáveis. Nesse caso, dentro de cada categoria dessa classificação, você pode combinar aquelas ideias que são mais similares para poder reduzir o número de ideias propostas e depois você elimina aquelas que são duplicadas. O brainstorming, ele vai colocar ali, né, muitas pessoas nesse processo, essas pessoas podem dar várias ideias. Depois que essas pessoas derem todas as suas ideias, né, darem todas as suas ideias, nós podemos afunilar de novo isso. E aí você chega a ideias principais para que você encontre possíveis soluções para aquela problemática. Então, quando você seleciona aquelas melhores para análise, você começa a analisar a implementação dessa ideia, por exemplo, em relação à viabilidade financeira, em relação à viabilidade técnica. Você começa a pensar como que a empresa consegue implementar isso, como que eu, enquanto empreendedor, consigo implementar isso, como que o meu cliente vai analisar, vai chegar para ele essa implementação, né? Então, você começa a ponderar todos esses pontos. O importante é dar um feedback a todo o grupo sobre o resultado desse processo, então, comentando a relevância das contribuições. Por exemplo, se às vezes você percebe que existem pessoas que são mais inibidas, dependendo da forma como você coloca, dá o feedback dessas ideias, de repente essa pessoa ela pode se sentir um pouco mais inibida, ela não pode ficar muito confortável. Então é importante pensar na forma como você vai dar esse feedback para que num outro processo de brainstorming você também não bloqueie a criatividade. Por isso que o processo de não crítica e não julgamento esse processo acaba sendo importante para que as pessoas tenham mais liberdade, vontade de se expressar, desde que haja ali, né, essa questão ética, moral, da educação, a harmonia entre todos, para que todo mundo tenha cada vez mais capacidade de colocar em prática a sua criatividade, desenvolvendo esse potencial. E ali tem um fluxo importante para nós entendermos, né, na verdade, uns tópicos importantes para que nós entendamos o brainstorming clássico. De que maneira o brainstorming ele pode ser utilizado, então os tipos de brainstorming. Nós temos um que é o reverse brainstorming. Nesse caso, esse brainstorming reverso, né, a palavra reversa, ela vai não só procurar as soluções, como é o brainstorming comum, ela vai procurar as causas. Então, você não está de olho naquilo que pode ser encontrado para resolver aquele problema, e sim o que está dando origem àquele problema. Então, você começa a perceber, por exemplo, um produto com defeito e faz um brainstorming com a equipe para que todo mundo pense nas possíveis causas desse problema. Então, aqui no Reverse Brainstorming, você está pensando nas causas e não nas soluções. No brainstorming individual, é esse mesmo processo de brainstorming, de tempestade de ideias, a diferença é que você vai fazer sozinho. Aqui você não vai interagir com outras pessoas, você utilize um papel para isso, né? Traga um lugar onde você possa teorizar tudo isso que está na sua mente, para você colocar as suas ideias em perspectiva. Claro que aqui há um processo muito de concentração e esforço, né? Para que você realmente seja muito aplicado para conseguir fazer esse processo sozinho e conseguir pensar em muitas ideias sozinhos. A tempestade de ideias com visualização é aquela onde você muitas vezes utiliza os sentidos. Então, por exemplo, a audição, o tato, você começa a idealizar algo, ter essas ideias a partir da visualização do problema. Então, você vê na prática algo e isso vai te dar os insights, vai te dar as ideias necessárias para que você, então, consiga pensar em mais ideias a partir daquilo. Nós temos o brainstorming com o corpo e, nesse caso, o corpo acaba sendo o objeto para
que você tenha a experiência necessária para ter mais ideias. Então, o seu corpo passa por um tipo de experiência que vai te dar novas ideias, novos insights. E ainda a tempestade de ideias com condições. Nesse caso, nós podemos ter ali condições climáticas, condições ambientais, condições pessoais, que muitas vezes podem ser utilizadas numa perspectiva. Por exemplo, você quer, vai pensar ali num equipamento para inverno, e aí para saber se ele realmente protege do frio ou da chuva, de questões ambientais, então condições ambientais. E aí você faz a sua equipe testar aquele equipamento, se elas verificarem que isso não está adequado, elas podem, a partir daquilo, então, pensar em novas ideias. Mas você pensa em algumas condições que depois fazem com que a gente tenha novas ideias, pensando naquela problemática, para resolver aquele problema ou para responder a alguma pergunta que foi realizada ali no início, para que a gente faça esse processo de brainstorming. Situação problema, a utilização de brainstorming para a criação de um logotipo. O processo de criação de logotipo, logomarcas, acaba sendo bem importante você utilizar a colaboração dos seus funcionários, dos colaboradores de fato, para que você pense melhor naquilo que vai agradar ao cliente, aquilo que ele vai olhar e vai ver de repente a marca, ele vai fazer referência à marca. É ali que nós fazemos muitas vezes, dentro do planejamento de marketing, a ideia de você pensar numa imagem, fazer a associação correta dessa imagem com a marca, e depois onde você acaba lembrando daquele produto. Exemplos como McDonald's, Nike, que tem os símbolos ali, aqueles logotipos e logomarcas que daí estão vinculados à marca, que acabam fazendo com que esses consumidores lembrem, façam referência daquela categoria de produtos à marca que faz a venda deles. Então, vejamos uma situação problema para que nós coloquemos em perspectiva todos esses conceitos. Então, nós temos nessa situação problema o Adriano. O Adriano, ele abriu uma agência de publicidade e ele precisa resolver um problema aqui. O principal problema dele é desenvolver um logotipo, considerando as propostas que ele tem na empresa. Quem que vai participar com ele do desenvolvimento desse logotipo? Vai participar com ele uma equipe multidisciplinar. Enquanto equipe multidisciplinar, eu estou pensando em pessoas de áreas diferentes que podem contribuir para a criação desse logotipo. Como que isso vai ser feito? Através da análise de cada técnica de tempestade de ideias. Então, um ponto que nós pensamos aqui para ajudar o Adriano, no caso, é que ele precisa definir claramente o problema. E isso acaba sendo um ponto importante e muitas vezes é um ponto que acaba sendo negligenciado nesses processos criativos. Se você negligencia esses pontos, você desconsidera que as pessoas, elas precisam entender qual é o propósito. Por que todas as vezes que nós fazemos algum processo dentro da empresa, o indicado é que nós, então, façamos o registro disso, para que todo mundo fique ciente. Então, você faz um plano de marketing, o plano de marketing ele tem que estar ali disponível para que todo mundo tenha acesso. Plano de negócios, é importante ter tudo isso muito bem disseminado dentro da empresa para que todo mundo participe nesse processo co-criativo para a resolução de problemas. Então, é um ponto de relevância aqui para o Adriano, para ele pensar nessa problemática, definir junto com a equipe muitas vezes a problemática, quando ele ainda não tem isso muito bem definido, e aí, já que ele quer criar uma logomarca, um logotipo, esse é o problema que ele tem que resolver. Então, a equipe precisa entender em que etapa ele já se encontra, o que ele tem de repente de recurso, o que ele já fez, o que não deu certo, quais são as expectativas dele enquanto cliente, enquanto empreendedor, e se fosse um cliente, quais seriam essas expectativas. Volta ali para a gente ter um ponto importante também, para nós considerarmos. Que todas as ideias, elas precisam ser dignas de registro. Então, se você faz um brainstorming, você precisa registrar tudo que é falado. Às vezes, de uma ideia simples que você deixou de anotar, pode ter dado origem a uma outra ideia bem importante, uma ideia sensacional ali para aquele processo. Então, às vezes,
Se você treinar, se você não tem o costume de aplicar um brainstorming com a equipe, você faz esse treinamento para tentar eliminar esse julgamento do processo. O julgamento é algo que não deve fazer parte de um processo criativo. E depois analisar todas essas ideias que estão no papel para nós avaliarmos a viabilidade realmente de implementação de cada uma. Para isso, quais tipos de brainstorming ali seriam ideais no caso do Adriano? Levando em consideração que ele precisa criar um logotipo para a empresa dele, uma agência de publicidade, que ele tem já uma equipe para ajudá-lo. Então, ele pode ter na equipe dele designers, ele pode ter na equipe dele pessoas do marketing, ele pode chamar gente do financeiro. Essas pessoas podem fazer papel, inclusive, de clientes. Né? Imaginando o cliente lá na ponta, será que o cliente entendeu aquilo que está no logotipo? O que outros concorrentes trabalham? O que geralmente nós associamos a uma agência de publicidade ao logotipo que ela usa? Então, se nós estamos tentando criar um logotipo, o brainstorming reverso ele não é uma opção ideal. Por quê? Porque você não está tentando achar a causa de um problema. Você está tentando solucionar um problema. O brainstorming individual também não é um indicado. Por quê? Porque ele possui uma equipe multidisciplinar. Então, ele precisa utilizar a equipe para coletar o máximo de ideias que ele conseguir. De repente, a tempestade de ideias com visualização, de ele trazer algumas referências para que as pessoas enxerguem, dele trazer algumas opções onde a pessoa consegue usar o tato, consegue usar, né, o olfato, algum sentido, seja interessante, para que isso estimule o pensamento delas a desenvolver mais ideias. A mesma coisa é a tempestade de ideias com o corpo e de ideias com condições. Nesse caso, nós precisamos pensar qual é a técnica de tempestade que nós deveremos recomendar ao Adriano e por que disso. É importante nós pensarmos o seguinte, olha, é uma agência de publicidade. Buscar sempre uma referência daquilo que já ocorre, às vezes pode até limitar o seu pensamento. Às vezes você limita a sua criatividade àquilo que já existe. Então, num primeiro momento, você pode colocar a sua equipe para pensar, né? O que deveria ter num logotipo, que tipo de logotipo nós podemos utilizar e deixar o cérebro fluir. Depois você pode introduzir numa próxima etapa algo que utilize, estimule a visão, o tato, o olfato, algo que remeta a algumas sensações para que você estimule a sua criatividade para desenvolver algo. Então, são processos, não que você precisa escolher um e ignorar o outro, mas você pode escolher algumas técnicas dentro desses tipos de brainstorming e aí colocar em prática aquela que realmente vai trazer um resultado mais eficiente. E você não precisa fazer a tempestade de ideias apenas uma vez. Você pode aplicar mais vezes, fazendo com que a sua equipe colabore. E aí, tendo uma visão multidisciplinar, porque cada um vem de uma área, você consegue organizar tudo isso, categorizar e descobrir aquela que realmente é mais importante, que vai fazer mais sentido para dentro do seu negócio. Então, a técnica de brainwriting, ela está muito relacionada à escrita. Então, nós pensamos em algumas ideias, mas nós precisamos escrevê-la. Essa técnica é muito utilizada quando a sua equipe não é uma equipe, por exemplo, que se conhece, uma equipe que tem, né, uma certa habilidade de discutir, de conversar bastante. Então, você utiliza o brainwriting para quê? Para que todo mundo possa escrever, ao invés de usar a comunicação oral. Vamos entender mais dessa técnica. Ela é uma técnica que é capaz de acelerar o processo criativo. Então, além de você utilizar a questão da escrita, de ajudar isso até mesmo com as equipes que não tem tanto pessoas que falam muito, que conseguem expressar suas ideias, ela ainda vai ter esse processo de aceleração do processo criativo. Por quê? Porque ela utiliza um método aqui que nós conhecemos como 635. Logo nós vamos entender o que significa cada um desses números. O brainwriting nada mais é do que, de um ponto de vista principiante, uma versão silenciosa do brainstorming.
Então, ao mesmo tempo que você tem no brainstorming todo mundo se juntando, falando as suas ideias, então a comunicação verbal, você utiliza o brainwriting para escrever as suas ideias. E ainda podemos considerá-lo como um complemento ao brainstorming. Você pode utilizar, inclusive, os dois juntos, né? Um acaba complementando o outro. A importância de utilizar o brainwriting, muitas vezes, é que você não sujeita os participantes àquelas avaliações críticas. Então, dependendo das pessoas que estão com você nesse processo de cocriação, nesse processo ali de pensar nessas ideias, de tempestade de ideias, se você utiliza a técnica do brainwriting, você está fazendo ali com que todo mundo possa escrever as suas ideias sem aquele medo do julgamento, principalmente quando a equipe ainda não está muito maturada, que é uma equipe que ainda não se conhece, então tem pessoas que têm mais vergonha de falar, então você acaba inibindo esse processo de julgamento, esse medo também de ser avaliado, julgado, criticado negativamente. Embora isso não seja o ideal no processo de ideias, porque nós não podemos, né, nós temos que evitar qualquer tipo de crítica e de julgamento para que todo mundo consiga desenvolver o seu potencial criativo. Quais as principais diferenças, então, professora, do brainwriting para o brainstorming? Veja ali. O brainstorming, ele trabalha com 6 a 12 participantes. Né? Você coloca uma equipe ali que é fácil até de controlar, 6 pessoas, no máximo 12, onde é importante ter até um mediador. Então, se você é um empreendedor, o dono da empresa e quiser colocar seus funcionários para fazer um processo de brainstorming, siga. Né? O ideal é que você siga um número mínimo e máximo de participantes. Embora existam, inclusive, brainstorming individual, onde você pode fazer sozinho, então não tem esse rigor todo. Já o brainwriting é um método 635. Então, por que o 6, o 3 e o 5? Porque nesse caso você coloca 6 participantes. Esses 6 participantes, cada um vai escrever 3 ideias, escrevendo 3 ideias a cada 5 minutos. Então, 6 participantes, cada um dá 3 ideias a cada 5 minutos. Depois faz um rodízio. Então, vai um formulário, né, que você começa a preencher, coloca seu nome, preenche e passa para aquele que está mais próximo de você. E aí, cada participante vai tentar desenvolver mais 3 ideias até terminar o rodízio completo. Veja que no brainstorming a quantidade ela vai originar a qualidade. E aqui a quantidade ela só gera qualidade em ideias. E você vai conseguir inclusive fomentar as ideias. Você vai pegar a ideia anterior que já está ali escrita e fomentar isso. Então veja que colocar essas pessoas no método 635, essas 6 pessoas estão pensando ali em 3 soluções, tem 5 minutos para pensar, então você estimula o cérebro a trabalhar mais sob pressão. Deu 5 minutos, o próximo, você passa o formulário para o próximo, e o próximo vai, né, você vai fazer esse rodízio, então vai de novo gerar mais ideias a cada 5 minutos. No final, você pode gerar aproximadamente 108 ideias em menos de 1 hora. Então, em torno de meia hora até você consegue desenvolver 108 ideias. É claro que a grande vantagem é que você coloca todo mundo para dar suas ideias de uma maneira simultânea e utiliza multiconhecimentos, né? Você está, de repente, com equipe multidisciplinar, todo mundo conhece um pouco de áreas diferentes, e você vai vendo a ideia do outro, vai pensando em outras coisas, e você faz isso simultâneo. Então, olha a diferença do brainstorming, onde você vai dar a oportunidade de um falar, espera que ele fale, aí o outro fala e um vai fazendo o registro, acaba sendo algo mais demorado. No brainwriting, isso não ocorre, todo mundo escreve, vai fazendo o rodízio, é algo muito dinâmico e rápido. De repente, no início, ele acaba sendo difícil engajar, né, engrenar de fato, mas depois todo mundo pega esse jeito e começa a estimular esse pensamento e faz um pensamento mais acelerado, desenvolve esse potencial criativo. Mas, como todo método, tem vantagens, mas também desvantagens. Vamos ver quais são.
Como principal vantagem, uma técnica muito fácil de aplicar, mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado da técnica, você consegue aplicá-la. Nesse caso, não precisa de um moderador, alguém ali para fazer a mediação dessa discussão, porque é uma técnica silenciosa. Então, tendo um controle do tempo ali de 5 minutos e sabendo o rodízio para quem vai ser passada essa folha, todo mundo consegue fazer. E não tem nenhum custo extra, né? Uma folha de papel, colocando o pessoal num lugar importante ali dentro da empresa, onde todo mundo consiga se reunir, que tenha um silêncio para que a gente pense, acaba sendo fácil de implementar. Enquanto desvantagens, você tem, até mesmo pela pressão do tempo, é muito difícil você explicar a sua ideia de uma forma resumida. Então, no início, é muito comum que as pessoas não batam o tempo, porque você não consegue resumir, né, aquilo que está no teu pensamento, trazendo em palavras ali. A pressão e o bloqueio da criatividade, porque você estipula um tempo de 5 minutos. Então, isso ocasiona também esse problema relacionado à pressão, né? Você acaba pressionado nesse ponto. É importante a gente ver como nós conseguimos implementar isso. De repente, né, você mostra para a sua equipe que não vai haver um julgamento daquilo, que eles podem ficar livres. Você pode mostrar, inclusive, já processos que são aplicados, já pode dar exemplos, mostrar como isso é feito em outro local, para que todo mundo tenha ciência e não tenha esse medo de ser julgado. Às vezes um brainstorming é importante no início, até para que você dê a oportunidade de todo mundo falar e todo mundo perceba que não vai haver julgamento. E um brainwriting depois ele é melhor até para você ser mais produtivo, conseguir achar ali os resultados mais rápidos. Todo mundo escrevendo ao mesmo tempo, você chega a um número maior de ideias, né? Inclusive 108 ideias em menos de 1 hora. Olha como isso é importante dentro de um contexto da empresa, onde você precisa pensar em ideias mais rápidas para você entregar processos mais assertivos e ganhar vantagem competitiva. Brainwriting. Dentro do brainwriting, então, quando você tem ali 6 pessoas pensando em 3 ideias cada 5 minutos, tem um passo a passo para ser feito isso, né? Uma maneira mais fluida, sistematizada de nós conseguirmos colocar em prática. Vejamos então a nossa situação problema. A agência do Adriano, a agência de publicidade que ele abriu, acaba de conquistar o seu cliente, um primeiro cliente. E esse cliente está solicitando para ele o quê? Um cenário para um showroom. Então, ele quer fazer um showroom e ele precisa de um cenário para isso. Toda a equipe multidisciplinar que o Adriano tem foi convidada, então, para criar um brainwriting a respeito desse trabalho. Então, nós vamos ter que desenvolver um brainwriting pensando ali nesse contexto do Adriano. Um ponto importante para que o Adriano pense, né? A equipe que está ali com ele entendeu qual é o problema? Você vai ter que criar um cenário para um showroom. Então, de repente, ele quer criar um showroom ali de móveis que ele tem, né? Ele quer criar uma exposição, né? Uma sala de exposições ali de móveis. Às vezes, ele quer um showroom porque ele trabalha numa imobiliária, ele vai fazer um showroom dos apartamentos que estão à venda. Então, você tem que entender muito bem o seu cliente, qual é a problemática e dividir isso com a sua equipe. Aí depois nós conseguimos implementar o passo a passo. Vejamos esse passo a passo. Nós podemos considerar aqui 10 passos para executar um brainwriting. Mas, antes de tudo, definindo o problema que vai ser resolvido. Então, se ele está querendo criar um showroom, todo mundo precisa estar muito ciente do que vai ser esse showroom, como que vai ser feito, né? Os principais pontos ali para conseguir desenvolver o passo a passo. Primeiro, 6 participantes, se a técnica é 6-3-5, então eu tenho 6 participantes reunidos ao redor de uma mesa em um ambiente que seja tranquilo. Cada participante já vai receber um formulário pré-definido. Nesse formulário tem lá o espaço para colocar o nome e a sua ideia. O líder do grupo apresenta o problema a ser discutido e solucionado pelo grupo. No caso, o
Adriano, ele pode ser o líder desse grupo e participar desse processo. Ele pode ser uma das 6 pessoas, porque nós não precisamos aqui de um mediador, né? Não precisa dessa pessoa fazendo a gerência da atividade. O problema precisa estar escrito aonde? Lá no cabeçalho do formulário, para que eu não perca de perspectiva o meu problema. Cada participante vai ter que anotar, então, em 5 minutos, quais são as suas 3 propostas ou ideias. Então, nós temos 6 participantes, anotando cada um 3 ideias em 5 minutos. Esse é o método 635. Ainda mais alguns passos. Cada participante vai passar o formulário ao participante mais próximo, então pode ser quem está do seu lado. E cada participante vai apresentar 3 novas ideias ou melhorias ou alguma variação da ideia que estava ali anteriormente para o colega. Então veja que você vai conseguindo melhorar, inclusive, a ideia de alguém que já foi dada. Ou criar uma ideia ali, né, do zero. Se você deu um insight naquele momento, ou vendo as ideias dos outros, você consegue criar também. O formulário, de novo, é passado ao próximo participante e depois que finalizar o círculo, esse rodízio, nós vamos fazer a análise desses formulários. Finalizando esse processo, vocês discutem todas as ideias úteis e determinada, né, e acaba sendo determinada a solução desse problema. Às vezes chega a mais de uma solução? Sim, por isso que na solução do problema nós temos que ver a viabilidade, né, viabilidade técnica, financeira, ouvir de outros colaboradores, de repente nem são aqueles que participaram do processo, mas de outras áreas, para ver se realmente aquela solução ela é passível de ser implementada, ou se ficou só mesmo no processo de ideias, não vai conseguir ir para frente. Então você consegue pensar nesses itens que são importantes. Volta ali para o nosso slide. Aqui eu tenho um exemplo de formulário. Ó. Então, se você já quiser fazer um processo como esse, se você já abriu o seu negócio, tem a sua empresa ou ainda trabalha na empresa de terceiros, faz consultoria, pretende fazer isso, é um formulário pré-definido, assim como esse, lembrando de colocar o problema aqui no cabeçalho. Todo mundo, né? Tem aqui os 6 participantes, todo mundo vai colocar ideia 1, faz 5 minutos, ideia 1, 2 e 3. Passou 5 minutos, você vai passar para o próximo participante. Lembrando que cada um vai ter um formulário como esse. Então, veja, se você tem 6 formulários como esse, todo mundo vai colocar as ideias aqui nesse processo de 5 minutos, em menos de 1 hora você pode chegar aqui até 108 ideias. E depois você pode fazer a avaliação, a classificação dessas ideias e realmente identificar se elas são viáveis, se elas são passíveis de implementação. Então, olha que importante nós vermos um processo que tem ali, né, cada etapa certinha para que a gente saiba como implementar e como isso pode ser utilizado na empresa. Como que a gente pode pensar, nem sempre o empreendedor, aquela ideia que ele pensa é a ideia ideal para o negócio, é a ideia ideal para aquele produto ou serviço que ele vai lançar e se vai realmente servir para o cliente. Então, quando você envolve mais pessoas, consegue pensar nessas técnicas e potencializa a sua criatividade para a geração de ideias, você pode chegar a coisas que até então você não tinha pensado. Então, olha a importância de termos um processo co-criativo, que é quando você coloca mais pessoas para pensar sobre um mesmo problema ou até mesmo para achar a causa de um problema. Aqui, lembrando que é uma técnica importante para que você faça isso escrito, né, e você consegue ser muito mais produtivo, porque todo mundo escreve, em menos de 1 hora você tem tudo aquilo ali consolidado, ou o brainstorming também, inclusive utilizar as 2 técnicas, porque uma complementa a outra. Para o momento de interação, então eu trouxe uma proposta aqui para nós interagirmos. Veja ali comigo. Então, eu quero que você discorra sobre uma situação empresarial em que poderíamos utilizar a tempestade de ideias com visualização. O que tem, né? O que a gente pode encontrar aqui, uma situação dentro da empresa onde
nós vamos utilizar a tempestade de ideias com visualização, e aí a importância da questão da visualização, utilizando, né, os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, a própria visão. Você vai utilizar os sentidos para desenvolver, para pensar em mais ideias. Vou dar uns minutinhos, se você puder mandar a sua contribuição, depois nós continuamos com o nosso conteúdo. Até já! Tem uma contribuição, caso você queira mandar uma contribuição sobre essa proposta que eu coloquei para reflexão, nós temos mais um momento de interação ao final. Então, chegando aqui a contribuição, eu já separo os minutinhos no final para que a gente fale da contribuição. Mas quero, né, eu vou fazer um parêntese, colocar uns parênteses aqui para que a gente pense nessa proposta. Se você quer utilizar um brainstorm com a visualização de ideias, você pode pensar dentro de uma situação empresarial. Por exemplo, você está com uma situação ali dentro da empresa que tem uma funcionária sua que ela está fazendo um determinado processo muito manual. E esse processo ele poderia ser otimizado. Você poderia pensar em soluções para otimizar, para melhorar aquele processo. Então, nesse caso, você pode colocar algumas pessoas para visualizar a forma como ela trabalha. Então, vamos pensar nesse processo manual ali, né? Se ela está fazendo muito esforço ali, né, repetitivo, se ela está perdendo muito tempo por questões manuais, e aí você começa, então, colocar essas pessoas para analisar o modo como ela trabalha, o que ela desenvolve. Então, eles visualizam o problema e depois eles começam a pensar em ideias. Né? Vamos pensar que ela está utilizando uma planilha que ela precisa preencher manualmente, alguém vai lá e dá a ideia de colocar um software, alguém vai lá e dá uma ideia de puxar um outro sistema para alimentação automática dessa planilha. E aí você pode ver, às vezes, pessoas que trazem, inclusive, contribuições de outras áreas, de coisas que eles já fizeram, às vezes, em outras empresas. Isso acaba dando uma ideia bem legal.
Tá certo? Bom, agora que estamos finalizando o nosso momento de interação, gostaria de lembrá-lo a participar do nosso Avaliar. Então, vai até dia 15 de novembro, o Avaliar é um importante instrumento de avaliação institucional. Não deixe de participar, é muito importante nós sabermos a sua opinião sobre a instituição. Entra lá no seu PDA, o Portal Digital do Aluno, ou AVA, né, que nós falamos que é um ambiente virtual de aprendizagem. Preencha esse questionário, você vai, né, gastar uns minutinhos ali, mas é muito importante porque é a partir daí que nós visualizamos a forma como você enxerga também a instituição, e aí isso vai influenciar na maneira como tudo é colocado para você, como você, então, vai, né, sair formado dela, tá certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos conceitos, não deixe de participar do Avaliar, que é bem importante para nós. Geração de conceitos. É importante pensarmos em como gerar os conceitos. As ideias, elas dão origem a esses conceitos. Então, qual técnica é utilizada? O que nós fazemos num processo de geração de conceitos? Dá uma olhada comigo. Quando nós integramos o nosso conhecimento, né, a partir de muitas fontes, então você tem acesso a muitas fontes, né, maneiras de encontrar esse conhecimento, assim como quando a gente desenvolve o nosso raciocínio sobre uma determinada informação que é assimilada, tudo isso vai corroborar muito para o nosso processo criativo. Tudo isso colabora muito para que a gente gere, de fato, ideias que sejam fecundas, então, que deem frutos, que sejam ideias que depois deem origem a soluções passíveis de serem implementadas. Então, quando você faz, lembrando que a criatividade, ela utiliza o conhecimento como um meio, não é? Então, se você utiliza o conhecimento para potencializar a sua criatividade, todas as vezes que você busca mais fontes, que você busca mais referências, que você tenta melhorar o seu raciocínio, tudo isso vai contribuir para a sua criatividade. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele fica vasculhando os dados na memória. E ao vasculhar esses dados, ele vai fazendo o quê? Criando as associações. E é assim que nós aprendemos também. Quanto mais dados a gente tem, maior a chance de surgir conexões, muitas vezes inusitadas, e até mesmo as ideias criativas. Então, veja que nesse ponto, cada conhecimento vai agregar para que a gente faça uma combinação e uma recombinação, muitas vezes, criativa. É aí que a gente vai conseguir dar origem a produtos inovadores, produtos que não só foram inventados, mas também possíveis de inovação, que é quando você comercializa, você bota um preço ali e consegue vender para o seu cliente. Essa é a diferença para que nós pensemos nesses conceitos, para entregar algo que seja robusto, que utilize conhecimento, que busque referência e consiga fazer diferente do que um concorrente já fez. Fazer mais do mesmo, todo mundo pode fazer, mas o que você pode entregar de diferente? O diferencial é algo que realmente vende. Vejamos lá mais alguns pontos. Então, nesse processo, muitas vezes, convergente e divergente que nós temos de assimilar a informação, de fazer as analogias, né, quando nós fazemos aquelas associações de imagem, de palavra, de sensação, o potencial criativo pessoal e único que nós temos acaba sendo determinante para que a gente formalize as ideias e os conceitos. Olha uma frase legal para que a gente pense nesse processo. Pessoas originais possuem as mesmas dúvidas, sentem os mesmos medos que são percebidos por outras pessoas. Só que o que faz essas pessoas diferentes? O que faz uma pessoa ser original de fato, de qualquer outra pessoa? É que independente disso, eles agem, essas pessoas agem. Então, a falha, né, a chance que você tem de fracasso vai gerar em você menos arrependimento do que se você não tivesse tentado. Essa é a grande proposta por trás dessa ideia de geração de conceitos, de você conseguir ser criativo e, além de tudo, ser inovador. Ser criativo, todos nós temos potencial para ser criativo, né? A criatividade, ela não é um dom que você nasce, se você não nasceu criativo, você não pode ser. Pelo contrário,
ela é uma decisão pessoal que nós temos para resolver problemas, em busca de solucionar esses problemas, esses objetivos. Então, ao entender a criatividade desse ponto, o que nós fazemos? Nós precisamos, então, ir além. Né? O medo de fracassar não pode ser um fator limitante, você precisa tentar, porque só assim você vai entender se algo realmente foi inovador. Então, a criatividade, para que ela seja inovadora, é quando você consegue inventar algo, colocar um preço nisso, isso que as pessoas queiram comprar, que você pode comercializar. E isso sim é o que potencializa e gera inovação nos negócios. E cada vez mais a gente olha para a inovação como um capital intelectual, que você tem ali de recursos dentro da sua empresa, muitas vezes intangíveis, é o que vai subsidiar essa inovação para que você realmente tenha vantagem competitiva. Vamos voltar ali para o nosso processo de geração de conceitos. Como que nós chegamos de fato a um conceito? Então, isso, em geral, pertence a departamentos como marketing. Né? Lá é um ambiente fomentador dessa ideia, dessas ideias, desses conceitos. Como que nós entendemos o departamento de marketing? Como que ele entende tudo isso até você chegar num conceito, para gerar esse conceito? Vai se valer por fontes internas e por fontes externas. Nas minhas fontes internas, eu estou considerando a análise que eu tenho das necessidades dos meus consumidores, eu posso ver isso no dia a dia com eles, né, mediante as compras que eles fazem, tendo um processo ali de CRM, eu consigo identificar também as principais necessidades, as sugestões de pessoal, né, dos seus colaboradores, do contato que eles têm com os clientes, eles podem ser fontes dessas informações. As ideias que vêm do processo de pesquisa e desenvolvimento, conforme você queira melhorar um processo, criar um outro processo. Mas eu também consigo pegar isso do mercado. Então, faço pesquisa de mercado, pego sugestão dos meus clientes, vou diretamente conversar com eles, vejo o que os meus concorrentes estão fazendo. Tudo isso gera um conceito, né? Gera algo que realmente pode ser algo a ser desenvolvido e de repente vira um produto criativo e inovador, que eu posso lançar no mercado, que eu posso vender. Aí, essa geração do conceito, né, desde a ideia até que você chegue num conceito que de fato pode ser implementado, você precisa pensar na forma. Então, qual é a forma global desse produto ou desse serviço que vai ser lançado? Que forma ele vai ter? Como que os clientes terão acesso? Qual que é o propósito? Né? Qual necessidade que esse produto deve satisfazer? Nós temos que ter um objetivo muito claro. Qual a função dele? Como esse produto funciona? Né, o seu principal item relacionado à utilidade, como que nós utilizamos esse produto. É algo tangível? É algo mais intangível? Como que isso funciona? E os benefícios, e o marketing ele trabalha com a questão de custo-benefício como uma percepção de valor. Então, as vantagens que o seu produto traz aos seus consumidores, para que você consiga sair da ideia e realmente gere um conceito. E esse conceito ele vai ter que passar por um crivo. Então, ele vai ter que passar por uma análise, né, de viabilidade financeira, viabilidade técnica, uma questão de aceitabilidade, o quão ele pode ser aceito pelos consumidores, quais os riscos mais possíveis de nós encontrarmos ao colocar um produto desse em produção, ao lançar um produto como esse, riscos tecnológicos, riscos políticos, ambientais, riscos na questão de segurança. Eu vou lançar um produto como esse e haverá uma possibilidade de eu fazer um recall, que é quando você, né, recolhe esses produtos para a sua empresa de novo para fazer alguma, né, ou simplesmente recolhe ou faz algum reparo, porque ele não foi plenamente implementado, ele não serviu ao propósito pensado, né, houve algum processo ali, algum problema no decorrer do processo de elaboração desse produto que não atingiu a finalidade principal. Então, você pensa nesses critérios para que, de fato, nós consigamos depois passar por esse crivo e
conseguir sair de um conceito e gerar, de fato, um produto criativo. E esse produto, ao ser inovador, é quando nós conseguimos comercializá-lo, nós botamos um preço em cima disso e, mais ainda, as pessoas querem pagar por ele. As pessoas vão enxergar valor nele, vão enxergar esses benefícios. Eu vou enxergar mais benefícios do que custos. Eu enxergo, portanto, um valor superior quando comparado a outras ofertas que eu tenho de concorrentes, de empresas concorrentes. E aí que está toda a diferença hoje para que nós possamos entregar produtos realmente que sejam satisfatórios, né? Que atendam às necessidades, às expectativas e melhore a experiência de compra também dos nossos clientes. Vejamos ali um ponto relacionado aos instrumentos para nós avaliarmos a criatividade. Então, nós temos muitos instrumentos, né? Nós temos, por exemplo, testes do pensamento criativo de Torrance, nós temos testes de pensamento divergente, testes de associação remota, testes de pensamento criativo. Temos sempre muitos instrumentos para avaliar essa criatividade, para saber se algo realmente atingiu um nível esperado. Só que um ponto relevante, apesar de todos esses instrumentos, é que não pode haver um único e adequado método para que nós estudemos a criatividade. Por quê? Porque ela, sim, é um fenômeno complexo. Um fato importante para lembrar é a criatividade, por mais que ela tenha muitas teorias e muitas abordagens, não tem aquela que é a mais correta. Aquela que entende só a criatividade é a mais correta, base para todas as outras. Por isso que nós vemos muitas abordagens sobre criatividade e cada um tem uma perspectiva diferente, né? Ela acaba sendo muito subjetiva. E olha a importância de nós pensarmos em não só na teoria em si, no instrumento em si, mas na maneira como isso vai se dar. Não adianta nada nós pensarmos em ideias, num processo criativo, e ele não dá né, depois um resultado disso que realmente seja aproveitável. Você não atendeu ao problema proposto. Então, é importante, mais do que pensar nessa teoria, como isso vai ser colocado em prática e como que nós vamos desenvolver esse nosso potencial criativo. A geração e a conciliação de conceitos. Além de gerarmos os conceitos, nós precisamos criar ali, né, uma maneira de todo mundo ficar ciente de que aquele é o melhor conceito a ser implementado. Para isso, nós temos uma situação, problema. Vejamos ainda a história do Adriano, que tem uma agência de publicidade, e ele tem alguns questionamentos em relação à inovação, à originalidade. Primeiro, como se relacionam os conceitos de originalidade e de inovação na agência dele? Ele está se questionando sobre isso. Qual seria a melhor forma de geração de conceitos pela equipe multiprofissional do Adriano? E ainda, como que essa equipe poderia conciliar conceitos artísticos e conceitos mercantilistas? Então, conceitos de mercado, conceitos que podem ser vendidos, que podem vir a ocorrer durante a criação para os clientes da agência. Então, são algumas perguntas que nós temos que pensar em responder junto com o Adriano. A primeira é: como se relacionam os conceitos de originalidade e de inovação na agência dele? Então, aqui é importante a gente ver o seguinte, que a criatividade, ela é um passo anterior à inovação. Então, a criatividade está muito relacionada à nossa capacidade de gerar novas ideias. Eu preciso ser criativo e todo mundo consegue desenvolver o potencial criativo, né? Existem os gênios criativos, temos as pessoas criativas e aí precisa desenvolver o potencial, mas isso precisa ser fomentado. Então, a criatividade, ela é um passo anterior a esse processo de inovação. Volta ali comigo no quadro. Então, se a gente vê, a criatividade tem a inovação. E a inovação, ela vai estar atrelada à capacidade que nós temos de implementar o produto criativo, aquele produto, aquele resultado, né? De colocar a solução em andamento, fazer esse produto ser comercializado e principalmente vendido. Tanto é que a invenção é diferente da inovação por isso. A invenção você pode inventar e não vender. Agora, quando você inventa, consegue pôr preço em cima disso, comercializar, isso está atrelado à inovação, porque você conseguiu fazer algo
inovador, algo diferente. E aí, um último ponto que nós vemos ali nesse desenho é a originalidade. E a originalidade está relacionada àquilo que não é imitado. Então, se você olha dentro de um mercado complexo, onde existem muitos produtos, muitos concorrentes e produtos substitutos, como que você vai avaliar a vantagem competitiva? O primeiro ponto é entender se a sua proposta, aquilo que você está tentando entregar, tem valor. Ou seja, se tem, dentro da perspectiva do seu cliente, tem algo ali, ele encontra benefícios e não só custos, né? Não só custos monetários, custos físicos, psicológicos, mas também benefícios físicos, benefícios sociais, benefícios psicológicos envolvidos para comprar aquele produto. Ok, você encontrou valor. Agora, se o seu produto, ele é difícil de imitar e, consequentemente, isso dá para ele uma raridade, por quê? Porque você está sendo inovador, você está sendo o precursor ali, né, o pioneiro. Isso, se você consegue ter um processo muito bem organizado, isso te dá vantagem competitiva de longo prazo. Você consegue implementar cada vez mais essas ideias e a sua empresa, ela vira, né, por exemplo, uma referência, aquela que lançou aquele produto primeiro, aquela que conseguiu inovar um processo primeiro. Inovação precisa estar atrelada à tecnologia de ponta, a produtos caros? Não. Pelo contrário, né, você inovando processos, conseguindo otimizar isso para que reduza custos, por exemplo, entregue isso para o cliente, satisfaça a necessidade dele, você está inovando. E está sendo original quando isso não é imitado, quando não há um produto substituto. Já para isso, simplesmente você está fazendo igual na sua empresa. Segunda pergunta do Adriano, vamos responder para ele. Qual seria a melhor forma de geração de conceitos pela equipe multiprofissional dele? Então, nesse caso, é importante para o Adriano, já que nós temos ali esse processo de geração de conceitos, já que ele vai colocar uma equipe para discutir isso, né, tá ali, por exemplo, o departamento de marketing para discutir. Ele tem uma equipe multidisciplinar, então todo mundo é muito rico de conhecimento e pode contribuir de maneiras diferentes. Você tem fontes internas, fontes externas, para gerar aquela ideia e depois vai te dar origem ao conceito. Utilize o conhecimento dessas pessoas para como um meio para essa criatividade. É importante nós pensarmos, deixar todo mundo muito ciente da problemática que tem que ser resolvida, mas aproveitar o conhecimento de todo mundo, fazer com que todo mundo colabore, trabalhe de fato em equipe para pensar naquilo que seria melhor, aquilo que de fato seria inovador, portanto original, criativo, que fosse possível de vender, de ser implementado, comercializado. E nesse ponto, é importante pensarmos assim, vamos pensar na prática, né? Olha, se a gente vai criar esse tipo de produto, gerando essa ideia, esse conceito, como isso se daria na prática? Como seria vender isso para o nosso cliente? Existem produtos similares e não substitutos que já são vendidos? Como que isso é entregue para o cliente? Como que a marca faz a comunicação desse produto? Comece a pensar de uma maneira mais prática. Às vezes, envolver o cliente também nesse processo colaborativo acaba sendo uma boa saída, porque daí ele vai trazer a visão dele, ele vai trazer qual seria a expectativa, a sua necessidade para desenvolver melhor esse processo. E a terceira pergunta do Adriano está relacionada a como que a equipe poderia conciliar os conceitos artísticos e os conceitos mercantilistas que possam vir a ser envolvidos durante a criação para o cliente da agência. Então, um ponto principal para que a gente consiga conciliar isso é achar um ponto de equilíbrio, né? Quando você acha um ponto de equilíbrio, por exemplo, os conceitos que sejam pautados na satisfação direta do cliente, então eu preciso pensar, hoje a gente fala muito de inteligência orientada ao produto, inteligência orientada ao cliente, entender aquilo que é melhor para o seu produto e para a sua empresa, mas que também atenda ao cliente, conceitos que envolvam o valor cultural dessas criações, seja do processo criativo ali das pessoas envolvidas e até mesmo da própria produção em si, de quando esse produto, esse serviço for sendo elaborado ou entregue. E a própria lucratividade, se você quer inovação, você precisa então vender, obter lucro em cima disso. Vai cobrir seus custos? Qual a margem que você tem de retorno em cima desse produto? Colocar algo muito caro e complexo que não vai cobrir seus custos, ou que você vai vender para pouquíssimas pessoas e não vai ter
um capital de giro ali para honrar com seus compromissos financeiros, não é indicado. Então é importante sempre visualizar isso e não deixar de lado a questão criativa, cultural envolvida, de pegar todo mundo ali, até mesmo de áreas diferentes, mas pensar isso do ponto de vista da inovação. Eu vou conseguir comercializar? Eu vou conseguir retorno em cima disso? Aquilo que muitas vezes é bom para você, não é bom para o seu cliente. Por isso que até mesmo quando a gente monta protótipos, né, se você monta produtos que são muito parecidos com o que seria o produto final, você consegue pensar como isso vai se comportar no mercado, o que o cliente acha, qual o melhor canal de distribuição. É como se você estivesse fazendo um teste de mercado para saber se realmente o seu produto se adapta àqueles fatores ambientais envolvidos e demais fatores. Painel conceitual e semântico. Para falar de painel conceitual e semântico, nós entendemos então a importância de visualizar, juntar conceitos diferentes, buscar referências diferentes para a geração de ideias. É o que nós vamos ver agora. Então, quando nós estamos falando de painel conceitual e semântico, nós estamos falando em sair, né, pensar fora da caixa, de criar associações, buscar referências. Por quê? Porque os nossos sentidos, visão, olfato, tato, paladar e audição, eles captam os estímulos do ambiente externo e tudo isso é transformado em algum tipo de emoção, de sensação, que o nosso cérebro vai fazer a interpretação e vai dar para nós o quê? Uma percepção daquilo. Então, a percepção, ela é subjetiva. Quando nós temos a percepção de algo, nós muitas vezes geramos um resultado disso, uma percepção. Por exemplo, uma imagem. Você entende algo, enxerga algo, faz assimilação, né, cognitiva, isso te dá uma sensação, uma emoção, e aí você tem um resultado disso. Por exemplo, as imagens. As imagens, quando nós identificamos uma imagem, ela é o quê? O produto da nossa imaginação. Então, você traz ideias lá que são do seu consciente ou do seu inconsciente, né, da sua visão, e você traz isso a partir de uma imagem. Você consegue, a partir de uma imagem, esses três tipos de função aqui. Por exemplo, a representação. Quando você tem uma imagem, você consegue pensar em coisas, né, concretas, só que nem sempre aquilo está refletido naquela imagem. Quando você pensa no símbolo, você está pensando aqui em aspectos, por exemplo, que tem uma abstração no próprio símbolo, que não está tão relacionado àquele símbolo específico, aquela imagem que está colocada ali, mas isso faz com que você identifique, faça uma associação com outra coisa. E o signo, ele representa o quê? Um conteúdo. E esse conteúdo do signo, ele nem sempre está visualmente refletido por ela. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Se eu estou pensando lá, né, no símbolo da paz, muitas vezes as pessoas associam a pomba branca da paz, né? Mas se você olhar lá, a imagem de uma pombinha branca, simplesmente é uma representação, né? Está representando um animal, que no caso é uma pombinha branca ali, representa um animal. Quando você, daí volta no slide comigo, para nós vermos a segunda palavra ali, o símbolo. O símbolo, se você vê uma folhinha ali, né, no bico dessa pombinha, você já vai atrelar, fazendo essa simbologia, essa abstração com a questão da paz. Então, você consegue ver que por mais que seja uma pombinha branca e um raminho ali, né, específico, você vai ver que junto aquilo ali forma um símbolo, que é o símbolo da paz. Agora, se nós pensarmos naquele símbolo que tem mesmo da paz, né, que ele é um círculo e aí tem algumas linhas retas no meio, ele por si só não quer dizer nada. Mas o fato de você conhecer, né, entender a relevância dele, o que ele significa, é o que nós chamamos de signo. Então, o signo, ele vai muito além, né? O objeto, por mais que ele seja abstrato e ele em si não diga nada, ele representa algo maior. Então, o fato de você conhecer aquilo, você sabe que ele é o símbolo da paz.
Então, nós temos essas diferenças, mas por quê? Porque o nosso cérebro vai fazendo essas associações e nós conseguimos, muitas vezes, tangibilizar essas nossas ideias. Vejamos a questão do painel semântico, portanto. O painel semântico e conceitual, ele é conhecido como mood board. Então, esse mood board, ele pode nos remeter ao quê? A um pensamento, muitas vezes, juvenil e a um pensamento errado, de que seja um painel para fotos e para recortes. Mas ele é mais do que isso. Né? O painel simples que está ali posto, ele vai se tornar um local para que a gente coloque as ideias. E o jeito que nós montamos o mood board, ele diz muito sobre como as ideias foram concebidas. Você consegue mostrar esse processo de criação. Então, nós temos ali, né, o conceito daquilo que precisa ser gerado. Você começa a coletar dados, por exemplo, você busca referências, os dados principais daquilo que você está querendo montar. Se você está precisando criar uma campanha publicitária, você vai buscando aquilo que você já tem, selecionando imagens, recortes, coisas que você já tem no seu banco de dados, procurando na internet, você mesmo tira foto. Você seleciona aquelas imagens que você vai levar para esse painel, faz o arranjo dessas imagens de uma maneira que fique exposto nesse painel e depois passa por um processo reflexivo. Então, todo esse processo dá origem ao que a gente chama de painel semântico. Qual é o processo principal para a elaboração de um painel semântico, de um mood board? Você vai e coleta, então eu estou coletando as imagens, eu estou vendo lá o que eu tenho no meu banco de dados, coisas que têm a ver com aquela problemática que eu preciso resolver. Eu seleciono, então é a etapa de eleição, eu seleciono aquelas que realmente seriam as mais adequadas. Eu crio as conexões, então eu faço a referência daquelas imagens com a problemática em si, que vai ser resolvida. Eu parto para a construção, então essas imagens estão gerando ali para mim um impacto visual necessário, que eu quero que elas entreguem. O processo de expansão, ele é um processo aqui não obrigatório, mas aqui você consegue avançar nas referências. Então, você vê que construiu o painel, você precisa ampliar os seus horizontes, buscar referência de outros países, de outros concorrentes, você pode colocar isso em prática. E, por fim, você apresenta. E a etapa de apresentação é importante para que todo mundo esteja ciente daquele painel semântico de geração de conceitos e tenha uma noção de como ele pode dar origem a ideias, a soluções de fato. As fontes de informação, onde eu posso buscar informações para construir o meu painel semântico. Eu posso buscar em objetos, as coisas que nós já interagimos no nosso dia a dia, coisas de uso pessoal. Eu posso buscar inspiração e essas informações com pessoas, por exemplo, com faixa etária específica, sexo, classe social, cultural, econômica, a sua ocupação, estilo de vida, né, aquilo que eles gostam de fazer, onde eles costumam ir, hábitos e costumes, as experiências, os hobbies. Então, aqui são todos os dados onde a gente coleta muito com pesquisa mercadológica e nos próprios ambientes. Então, aqueles locais, os cenários, as situações em que estão as pessoas e os objetos, o próprio estilo, a decoração, as cores, as texturas. Por quê? Porque o intuito aqui é passar para o receptor, para a pessoa que está ali, recebendo a informação de onde vieram as minhas principais referências. E aí que eu consigo entregar o meu conceito, mostrar de onde de onde vieram as minhas principais ideias, para que daí todo mundo tenha acesso a como eu formulei aqueles conceitos, para que depois nós consigamos, então, implementar esse conceito, né, ver se ele realmente é viável para dar origem, por exemplo, ali a produtos criativos. Criação de um painel conceitual semântico. Então, na empresa do Adriano, ele vai precisar desenvolver um painel semântico. Vamos dar uma olhada nessa situação, problema. Agora, ele e a equipe, eles vão ter que criar um outdoor para divulgar o campeonato de um skate do tipo vertical. Então, a equipe precisa elaborar um painel conceitual semântico com uma proposta mood board. Então, ali você vai colocar um painel que tem essas figuras e esses recortes.
utilizando-se de conceito, de ideias, de fundamentos da criatividade. Então, é uma forma de nós potencializarmos a nossa criatividade para que a gente consiga chegar a uma solução, para ele conseguir desenvolver esse outdoor. O que vem a ser esse mood board? Nada mais é do que um painel que nós vamos utilizar como inspiração. Então, você vai ter um dispositivo ali que vai fazer associação de imagens a alguns significados e sentidos. Você vai usar a imagem como uma forma de representação, como um símbolo, como um signo, para ver como isso vai expressar, né? Porque ele é utilizado para quê? Para que a gente expresse as nossas emoções, os nossos sentimentos, simplesmente a partir da comunicação, dos desenhos, dos formatos, dos objetos, das texturas. Então, nós utilizamos esse ponto importante para começar a fomentar nas pessoas a nossa ideia inicial. Você pode, né, gerar esse painel de conceitos para que todo mundo comece a ser mais criativo para gerar o produto depois, que é esse outdoor. É a mesma coisa quando a gente pensa lá, né? Se você vai vender um produto relacionado à hora de dormir, por exemplo, um edredom, algo que seja aconchegante, é importante que você traga referências ali de figuras e imagens que lembrem isso, que traga, né, que a sua memória, ela resgate esses conceitos e tenha essa percepção, né, a partir da visão, de fazer essa percepção, de você entender aquilo que está querendo ser passado, porque o mais importante é o receptor, quem está recebendo, portanto, a mensagem, entender aquilo que está acontecendo. Vejamos lá os pontos importantes. Então, seguir a coleta, né? Vai buscar imagens, o banco de dados, imagens. Se ele está querendo para uma campanha específica de skate, ele mesmo pode fotografar o pessoal na rua andando de skate, pode buscar na internet, tem bancos que você nem paga, que é gratuita as imagens, você pode pegar, eleja aquelas imagens que realmente são as mais corretas, veja se elas estão muito grandes, muito coloridas, você pode mexer na cor, veja aquelas que realmente fazem mais sentido para a sua problemática. A conexão, né, ela realmente tem a ver com aquilo que você precisa, ou na sua cabeça estava de uma maneira e quando você trouxe a imagem ali no painel não fez muito sentido. Até que você faça a construção, você pode fazer numa cartolina, num sulfite, faz no próprio computador, faz a construção disso, pode buscar mais, expandir mais os horizontes, buscando referências de outros locais, embora não seja obrigatório, e você pode fazer a apresentação. Por exemplo, o Adriano pode fazer a apresentação para esses clientes. Então, esses clientes vão dizer assim, se realmente aquilo que nós pensamos antes de montar o outdoor, se aquilo que está no painel conceitual semântico tem a ver com aquilo que ele esperava. Olha, são imagens assim, nós pensamos nesse tipo de pessoa para colocar fazendo referência ao seu produto, né? E você começa a mostrar para o cliente. Aí o cliente, se ele entender o conceito, entender de onde vai surgir aquele outdoor, então você conseguiu entregar de fato aquela ideia. E você atendeu a expectativa do cliente. Se não, você vai ter que refazer esse painel semântico. Então, vejamos ali um exemplo, e aí eu trouxe inclusive preto e branco para trazer essa questão, né? Se de repente você vai fazer uma campanha específica de skate, trazendo algo, porque skate remete muito o quê? A coisas radicais, a manobras. Então, colocar bem a realidade disso. Você pode trazer essas imagens, você pode mexer aqui na imagem, na borda, suavizar, trazer um tom mais dramático, um tom mais feliz. O marketing, ele também estuda muito essa questão, né? De quais cores são mais específicas. Quando você quer fazer algo que remete à urgência, lançamento, você pode mexer muito com vermelho. Verde traz muito essa questão de calmaria. Então, você pode mexer muito nessas coisas para tentar entregar para o cliente o mais próximo possível do que seria aquele produto, aquele outdoor que ele está encomendando. Então, você pode ser bem criativo aqui em relação ao painel semântico. Para o nosso momento de interação, então o momento de interação eu pedi para que você mandasse as suas contribuições, como eu ainda não recebi nenhuma contribuição, então espero que você pense em relação a esse conteúdo, como que você pode utilizá-lo no seu dia a dia e as maneiras como nós podemos utilizar cada uma dessas ferramentas para fomentar a nossa criatividade. Com isso, nós vamos recapitular os principais pontos dessa aula. Vejamos. Recapitulando.
Então, para recapitular os principais pontos, dê uma olhada comigo no que a gente abordou. Nós falamos da técnica de brainstorming, que é a técnica de tempestade de ideias. Nesse caso, nós vimos lá os tipos de brainstorming, né? O reverso, o individual, aquele a partir do corpo, das visualizações, das condições. Nós vimos a técnica de brainwriting, ela pode ser complementar ao brainstorming, você pode utilizar as duas técnicas. Lembrando que a brainwriting ela está muito relacionada à técnica escrita silenciosa. Tem um método lá, né? 6 pessoas falando 3 ideias a cada 5 minutos. Você pode chegar até 108 ideias. Volta ali comigo para mais dois pontos. Falamos da geração de conceitos e como gerar conceitos. É importante para saber se realmente atende às necessidades, quem são as pessoas para você conseguir realmente ser inovador, então as pessoas que você vai chamar para isso, e a importância do painel conceitual e semântico para quê? Para que você consiga formular ali, trazer de uma maneira bem visual, através de imagens, uma referência de como vai ser aquela solução proposta. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de tema 2, espero que você tenha gostado desse tema, agradeço muito a sua atenção e companhia e um grande abraço.